Shalom, Leiculan, shalom a todos. Hoje é dia 20 de novembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 29 de Reshvan do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, e a nossa missão é trazermos o estudo, os comentários da Parashá semanal da Torá, sempre contextualizando para a vida espiritual de um Benei Noah. Estava agora há pouco acompanhando o shiur do nosso emissário Emílio José Marmal, onde aprendemos grandes lições dentro da Parashá, e a partir desse momento eu quero também trazer uma reflexão dentro da nossa Parashá semanal. Muito bem, essa semana nós estamos estudando a Parashá, a porção da Torá que se encontra no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo de número 25, a partir do verso de número 19. E vamos até o capítulo 28, verso de número 9. O termo Toledot significa descendentes, uma referência dos descendentes de Yitzhak, que na ocasião na Parashá aqui são Yaakov e Isaf, Jacó e Isaú. A nossa Parashá, ela contém uma quantidade de 106 versículos, e a minha proposta é, por meio desta Parashá, juntos nós estudarmos alguns versículos e trazermos aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Com base nessa Parashá, eu gostaria de falar sobre esse tema: Sião, a escola do futuro para todos os povos. Vou repetir: Sião, a escola do futuro para todos os povos. Então, antes de nós entrarmos no texto em questão, eu quero estar lendo aqui alguns versículos do Tanar, alguns versículos da Bíblia, e o primeiro texto que eu quero ler se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 2. Então vamos abrir Isaías, capítulo 2, vamos ler o versículo 1 em diante. Estou aqui com a Bíblia hebraica em mãos, com o Taná, e estamos aqui desenvolvendo esse tema: Sião, a escola do futuro para todos os povos. E eu quero fundamentar esse tema lendo esse texto das Escrituras, Isaías, capítulo de número 2. Palavras pronunciadas por Isaías ben Amotes a respeito de Judá e Jerusalém. E ocorrerá no fim dos dias que o monte da casa do Eterno se elevará acima de todas e se destacará dentre as colinas, e ele afluirão todas as nações. A ele irão muitos povos e dirão: vinde, ascenderemos a montanha do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e por eles seguiremos, pois de ti Sião virá o ensinamento da Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Isaías, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 3. O que nós temos aqui
em Isaías capítulo 2. Nós temos uma profecia do que vai acontecer no futuro. E de acordo com o profeta Isaías, num futuro bem próximo, nós aprendemos que todos os povos, todas as línguas, nações, irão para Jerusalém, irão para Sião, porque como escreveu o profeta Isaías, no capítulo 2, de Sião sairá o ensinamento da Torá para todos os povos. Então, isso reforça o tema desse shiur, Sião, a escola do futuro para todos os povos. Um outro texto que eu quero ler se encontra em Zacarias, capítulo 8, verso de número 23. Um texto muito conhecido no nosso meio monoteísta, Zacarias 8, 23. Está escrito: assim disse o Eterno dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de diferentes línguas e de todas as nações segurarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Então, esse texto de Zacarias, ele reforça que as nações, na era do Mashiach, procurarão o povo judeu para aprender a instrução do Eterno, para aprender a instrução de Hashem. Nesse sentido, e com base nesses textos, eu quero afirmar que de Sion, de Sião, sairá os ensinamentos para todos os povos. Sião será, sim, a escola do futuro para todos os povos. Isaías capítulo 2 e Zacarias capítulo 8, verso de número 23. Queridos, já entrando então na nossa paraxá, eu quero ler aqui o texto da nossa paraxá, a paraxá de Toledot, que significa descendência, e é com base nessa paraxá que nós vamos falar sobre esse tema, Sião, a escola do futuro para todos os povos. Então, como começa o nosso shiur? Livro de Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 26, verso 1 e 2. Houve na terra uma fome, além da primeira fome na época de Avraham. Itzhak foi para Avimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Eterno apareceu a Itzhak, a Isaac, e disse: não desça ao Egito, permanece na terra que eu designarei. Livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1 e verso de número 2. Antes de tudo, eu quero me basear, eu quero fundamentar esse estudo com um discurso que o Rebbe de Lubavitch ele fez no ano de 1982 e 1984. Então nós vamos desenvolver essa ideia com base na paraxá da semana, com base em um discurso do Rebbe no ano 5743 do calendário judaico e 5745, que data o ano de 1982 e o ano de 1984. Muito bem, vamos agora para a explicação dos versículos da Torá. Lemos aqui o livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1 e 2. E o que nós enxergamos nesse versículo? Hashem
ele orienta Yitzhak a permanecer na terra. Então o Eterno fala a Torá para nós, apareceu a Yitzhak e disse: não desça para o Egito, permaneça na terra que eu designarei. Então nós percebemos aqui uma orientação, nós percebemos aqui que Hashem quer Yitzhak, que Hashem quer Isaac em Eretz Israel, na terra de Israel. Então surge a pergunta: por que Yitzhak, por que Isaac, ele deveria permanecer em Eretz Israel, na terra de Israel? O próprio texto da Torá vai responder. Bereshit, capítulo 26, versos 3 até o 5. Gênesis 26, versículo 3 até o verso 5. Nós aprendemos que Hashem, ele vai se manifestar na terra de Israel. Hashem vai trazer santidade na terra de Israel por meio de Yitzhak, por meio de Isaac. Portanto, Hashem, ele vai orientar o Isaac a ficar na terra. Eu quero ler com você então aqui o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, capítulo 26, verso 3 até o verso de número 5. Vamos ver o que a Torá vai falar para nós. Estamos tratando nesse shiur, estamos falando aqui que no futuro Sião, Tission, será uma escola para todos os povos, para todas as nações. Nesse sentido, nós estamos aprendendo que as nações irão até Sião, os países irão aprender a instrução do Eterno com o povo judeu. Isaías capítulo 2, Zacarias capítulo 8, verso de número 23. Então nós aprendemos que na terra de Israel, ou melhor dizendo, da terra de Israel, de Jerusalém, de Jerusalém, de Tission, sairá o ensinamento da Torá para todos os povos. Nós sabemos que de Israel sairá o ensinamento para todos os povos. Então, nesse sentido, Hashem, ele diz para Isaac, ele diz para Yitzhak: não desça para o Egito, permanece na terra que eu designarei. Então, nós aprendemos na Torá que Hashem dá um comando: Yitzhak, Isaac, permaneça na terra. Agora, por que o Isaac ele vai permanecer na terra? Vamos ler Bereshit, capítulo 26, verso 3 em diante. Hashem disse: permaneça nessa terra, eu estarei contigo e te abençoarei, uma vez que será para ti e a tua semente que darei todas essas terras. E assim manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraham. Farei teus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e a eles concederei todas as terras. Todas as nações da terra abençoar-se-ão por comparar-se aos teus descendentes. Tudo isso porque Abraão obedeceu a minha voz quando eu testei. Ele guardou minhas proibições secundárias, que protegem uma pessoa de transgredir as proibições bíblicas, meus mandamentos racionais, meus estatutos que não podem ser racionalizados e minhas instruções contidas na lei oral. Evidente que eu li aqui os versos 3 e 5, já com algumas explicações do Rashi. Muito bem, nós aprendemos então que Hashem, ele orienta a Yitzhak, a Isaac, permanecer na terra de Israel. Nós aprendemos que o Yitzhak, o Isaac, ele vai permanecer na terra, porque usando aqui a expressão da Torá,
eu estarei contigo. Isto é, o Eterno está falando para Isaac: minha presença estará com você aqui na terra de Israel. Em resumo, está acontecendo uma fome na face da terra de Israel. Nós aprendemos que essa fome, ela já ocorrera na época de Abraão, na época de Abraão. E no caso de Abraão, a Torá fala para nós que ele desceu para o Egito. Porém, quando nós lemos a Parashá Toledot, nós aprendemos que Hashem orienta a Yitzhak, orienta a Isaac a permanecer na terra de Israel. E o motivo é porque Hashem é com Yitzhak. É que a presença de Hashem vai estar com ele ali em Eretz Israel. Então a Torá vai falar para nós que Isaac obedeceu o comando de Hashem. Isaac, ele obedece o mandamento do Eterno e ele permanece na terra. Livro de Gênesis, capítulo 26, verso de número 6. Vamos ler aqui a obediência de Yitzhak. Diz assim a Torá: Yitzhak assim se estabeleceu em Gerar. Isto é, Yitzhak obedece o Eterno e ele permanece ali na terra de Israel. Então, esse é o texto da Parashá, no capítulo 26, uma fome na terra, um comando de Hashem para Isaac permanecer ali na terra de Israel, porque a presença de Hashem é com ele na terra em Eretz Israel. Então surge uma pergunta: o que a Torá quer nos ensinar com esses versículos? Qual é o recado, qual é o sinal que a Torá está dando com a presença de Isaac em Eretz Israel? Porque Hashem falou para Isaac: permaneça na terra de Israel. Lembrando que nós estamos falando sobre esse tema. Sião será uma escola no futuro para todos os povos, porque de Sião, conforme escreveu o profeta Isaías, capítulo 2, é de lá que vai sair todas as instruções da Torá para todos os povos. E os povos, as nações, irão a Jerusalém, irão a Jerusalém, irão a Sião, porque de Sião sairá a instrução de Hashem para todos os povos. Isto é uma profecia. Na era do Mashiach, nós aprendemos pelos profetas, por exemplo, Zacarias 8:23 diz que as nações vão procurar os judeus. Eles dirão: iremos com vocês, porque sabemos que o Eterno é com vocês. Zacarias 8:23. Então perceba que na terra de Israel existe uma santidade. A terra de Israel é santa. Na terra de Israel acontecem os prodígios. E Hashem, nessa Parashá, ele vai falar para Yitzhak: não vá para o Egito, permaneça na terra, permaneça em Eretz Israel, porque eu estarei contigo. A Shekhinah, a presença de Hashem, a santidade dos céus, estaria com Yitzhak em Eretz, na terra de Israel. E qual que é o recado que a Torá está nos dando? Qual é o sinal que a Torá está nos dando quando a Torá, quando Hashem orienta Yitzhak a permanecer na terra de Israel? Para responder essa pergunta, eu quero usar como base, como disse no início do shiur, um discurso que o Rebbe de Lubavitch fez no ano de 1982 e no ano de 1984. Esse discurso, vou dar aqui a fonte para você, ele está no Likutei Sirot,
na página 288 em diante, que é esse material maravilhoso que eu estou usando aqui como apoio neste estudo. Então, qual é o sinal? Por que a Torá ela fala para Yitzhak permanecer na terra de Israel? Então vamos ler aqui o que o Rebbe nos ensina. O sinal para os descendentes de Yitzhak é bem óbvio. O verdadeiro lugar dos judeus não é o exílio, a diáspora, mas sim a terra de Israel, onde eles são como crianças comendo na mesa do Pai. Então o Rebbe, ele está nos ensinando que o sinal que Hashem quer dar nesta paraxá para o povo judeu é que o verdadeiro lugar dos judeus não é o exílio, a diáspora, mas sim a terra de Israel. Esse é o recado que a Torá está dando para o povo judeu. É na terra de Israel, meus queridos, que eles têm um forte contato com a santidade de Hashem. Nesse sentido, nós podemos dizer que a terra de Israel ela é comparada a um portal que dá acesso ao Criador. Podemos dizer que a santidade dentro da terra de Israel é muito diferente do que em outras nações, porque a terra de Israel ela foi consagrada a Hashem. Muito bem, Yitzhak na terra de Israel, como nós lemos aqui na Paraxá, significa, é uma alusão do fortalecimento espiritual para ele, Yitzhak, porque a Torá fala, e eu estarei contigo. Então, permanecer na terra, nessa paraxá, faz uma alusão de um fortalecimento espiritual para Isaac, para Yitzhak e para os seus descendentes. Então, um recado bem objetivo. Hashem estava ensinando o povo judeu e está ensinando até hoje o povo judeu que o exílio, a diáspora, viver em outras nações não é o lugar deles, mas sim eles voltarão para Eretz Israel. Sendo assim, meus queridos, o Rebbe fala para nós aqui no discurso que um judeu ele não pode ficar contente no exílio. Eles precisam voltar para a terra de Israel, trazer santidade nela, pois no futuro é de lá que sairão as instruções para o mundo, como nós lemos aqui em Isaías, capítulo de número 2. Uma verdade que nós aprendemos quando estudamos aqui as profecias é que os profetas, eles nos ensinaram que no futuro o povo judeu ele vai retornar para Eretz Israel e eles trarão a santidade guardando as mitzvot, os mandamentos de Hashem. Vamos ler um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, que fala exatamente isso, que no futuro, com a presença do Mashiach na terra, o povo judeu vai estar em Eretz Israel, vai estar na terra de Israel, guardando a Torá, trazendo santidade na terra. Ezequiel, capítulo 37, verso 24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, será seu único pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os cumprirão, e habitarão na terra que dei a meu servo
Jacó, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre. Meu servo Davi será rei para sempre. Ora, o que o profeta Ezequiel ele está nos ensinando? Que o povo judeu tem uma residência, que o povo judeu tem um lugar para habitar. E este lugar não é o exílio, não é a diáspora. Este lugar tem um endereço certo, de acordo com a Torá e de acordo com os profetas. O lugar do povo judeu é em Eretz Israel, é na terra de Israel. Então o profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24, ele explica isso com muitos detalhes, mostrando que o Mashiach vai estar reinando lá em Israel. Os judeus já estarão na terra de Israel e alguns estarão retornando e habitando na terra de Israel. E como escreveu o profeta, eles estarão guardando as mitzvot, os mandamentos da Torá, trazendo santidade para a face da terra. Isto é, o povo judeu estará se fortalecendo, e repito, na terra. Repito, na terra. Então, quando nós estudamos a Parashá, nós aprendemos que Hashem, ele fala para Yitzhak: não desça no Egito, permaneça na terra de Israel, porque, de acordo com a Torá, Hashem falou para Yitzhak: eu serei contigo, a minha presença é contigo na terra de Israel, permaneça aqui e não vai para o Egito. Isto é uma alusão do que vai acontecer no futuro. O povo judeu, ele não consegue e nem pode se acostumar a ficar na diáspora, a ficar no exílio. O povo judeu vai retornar para a terra de Israel. Isto é muito claro nas profecias. Acabamos de ler aqui Ezequiel capítulo 37, verso 24. Então o povo judeu vai retornar. Por que o povo judeu vai retornar? Porque eles vão trazer santidade na terra de Israel por meio do cumprimento da Torá. Eles serão uma luz para todos os povos. E as nações vão ser influenciadas pelo povo judeu, ao ponto de, no futuro, as nações, procurarão o povo de Israel e lhes dirão, Zacarias 8:23, iremos com vocês, porque sabemos que Hashem, que o Eterno é com vocês. Então existe todo um cenário, existe toda uma construção, um plano do Eterno para o povo judeu. Eles vão retornar para a terra. Com isso não tem como negociar. As profecias, Ezequiel capítulo 37, Zacarias 8:23, é bem nítido para nós. Isaías capítulo 2, onde o profeta Isaías falou que de Sião sairá o ensinamento da Torá. É por isso que o tema dessa aula, desse shiur, é este: Sião, a escola do futuro para as nações. Eu quero trazer aqui uma fonte judaica em Ilhot Melahim, onde o Maimônides, um grande estudioso da Torá, ele nos mostra exatamente essa verdade, que o povo judeu, eles vão retornar para a terra de Israel e voltarão a guardar todos os mandamentos. Alguns afirmam, não, porque os mandamentos lá do Antigo Testamento caducaram, não serve para mais nada, mas isso não é um pensamento judaico. Isso não é o que a Torá diz. Hashem falou para o povo judeu:
Vocês vão guardar minha Torá de geração em geração e para sempre. Então, quando nós lemos a Torá, quando estudamos a Bíblia, nós vamos encontrar essas expressões. Vocês guardarão, vocês ensinarão aos vossos filhos, passarão de geração em geração. Então, como podemos chamar a Torá de Velho Testamento? Impossível! Então, o povo judeu, eles voltarão para a terra de Israel, e essa paraxá, ela traz essa alusão para nós. Quando ocorre uma fome ali na terra de Israel, o Isaac, até pensou em ir para o Egito. Porque o Abraão, quando teve uma terra ali na terra, quando houve uma fome na terra de Israel, o Abraão, de fato, ele foi para o Egito. Mas, nessa paraxá, o filho de Abraão, Isaac, ele enfrenta uma fome na terra de Israel. E o Eterno aparece para ele dizendo: não desça até o Egito. Permaneça na terra de Israel. Eu serei contigo. A minha presença é contigo. A minha Sheriná é contigo. Então Hashem estava protegendo o Yitzhak ali na terra de Israel. O sinal, de acordo com o Rebbe, a lição que nós aprendemos é que o verdadeiro lugar dos judeus não é o exílio, a diáspora, mas sim em Eretz Israel, onde eles são como crianças comendo à mesa de seu pai. Então o Rebbe diz que para o judeu morar em Eretz, morar na terra de Israel, é como as crianças comendo à mesa com seu pai, isto é, um forte relacionamento com Hashem. E o Hot Melahim diz: o rei Messias se levantará no futuro e restaurará o reino de Davi ao seu estado original, como era no passado. Então o Ramban, o Maimônides, ele está falando que o Mashiach, o descendente do rei Davi, que tem um pai e uma mãe, ele terá pais biológicos. O Mashiach, o descendente de Davi, diz Maimônides, ele construirá o templo e reunirá os dispersos de Israel. Então o Ramban está falando, já olhando lá no futuro, que o Mashiach, ele construirá o Beit HaMikdash, o templo sagrado. E ele vai reunir os dispersos de Israel. Em seus dias, nos dias do Mashiach, fala para nós o Maimônides, todas as leis, todas as mitzvot voltarão a ser cumpridas como anteriormente. Então repare que existe aqui uma lógica. Mashiach vem, Mashiach, ele constrói o Beit HaMikdash, constrói o templo, o terceiro templo e o último templo, de modo definitivo. Ele chama os judeus que estão dispersos de Israel, isto é, o povo judeu retorna para a terra. Eles vão permanecer na terra, como Hashem falou para Yitzhak, permaneça na terra. E em seus dias, todas as mitzvot, todos os mandamentos serão cumpridos. Isto é, haverá uma forte santidade em Eretz Israel por meio do povo judeu. E é bem importante nós falarmos que cada mitzvah, cada mandamento praticado é atraído a Sheriná, a presença de Deus, para a terra. Nesse sentido,
Quando um judeu pratica uma mitzvah, um mandamento da Torá, com kavaná, com intenção, ele está trazendo a presença de Hashem. Como está escrito lá em Mishlei, Provérbios, capítulo 6, verso 23. Cada mitzvah é uma lâmpada. Isto é, quando um judeu pratica um dos 613 mandamentos, ele está acendendo uma lâmpada. E nós, das nações, quando praticamos um dos 7 mandamentos de Noah, nós também estamos acendendo uma lâmpada, trazendo luz para a face dessa terra. Muito bem, nessa época, estando o povo judeu já na terra de Israel, o Mashiach reinando, os judeus que estavam dispersos entre os países já estarão em Eretz Israel. Sendo assim, de acordo com Ezequiel 37, 24 e Ilhot Melahim, capítulo 11, Alahá 1, o povo judeu voltará a guardar todos os mandamentos. E o Maimônides explica o que seria guardar todos os mandamentos. Serão oferecidos sacrifícios e serão observados os anos sabáticos, a Shemitah, e os jubileus, Yovel, conforme todos os mandamentos da Torá. Então repare que o povo judeu, ele retorna para a terra de Israel, o Mashiach estará lá reinando, o Mashiach, nessa época, já terá construído o Beit HaMikdash, o terceiro templo, e o povo judeu, de acordo com Ezequiel, capítulo 37, verso 24, e mais uma fonte judaica, Ilhot Melahim, capítulo 11, Alahá 1, o povo judeu estará guardando os mandamentos do Eterno na terra de Israel. Então esse é um paralelo que o Rebbe traz nesse discurso que foi feito no ano de 1982. Então o Rebbe, por meio dessa paraxá, por meio dessa porção da Torá, ele explica: Hashem, o Eterno, falou para Isaac permanecer em Eretz Israel. Então Isaac, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 26, ele permaneceu na terra de Israel. Qual é o sinal dessa passagem da Torá? Hashem pediu para Yitzhak, para Isaac, permanecer na terra de Israel. O que a Torá quer ensinar? Qual é o sinal? De acordo com o Rebbe de Lubavitch, Hashem está pedindo para Isaac permanecer na terra, porque isso é uma alusão de fortalecimento espiritual, santidade na terra de Israel. E no futuro também, o povo volta para a terra de Israel. O povo judeu retornará para a terra de Israel, porque de Israel, de Tission, como escreveu o profeta Isaías, sairá o ensinamento da Torá. Muito bem. O Rebbe traz ainda, nos seus discursos, 2 impulsos para servir a Deus, que é o que nós vamos estar lendo agora aqui. E quais são esses 2 discursos? Então o Rebbe explica: de forma geral, o povo judeu está dividido em 2 categorias: Issachar e Zevulon, mestres da Torá e mestre de boas ações. Nós vamos perceber que o povo judeu, durante a história e até os dias de hoje, eles conseguem trazer luz para Eretz Israel, para dentro da terra de Israel, como dentro e também fora. Então o Rebbe, ele vai trazer para nós aqui um texto de Devarim, capítulo 33, verso 18, que Issachar e Zevulon
mestres da Torá e mestre de boas ações. O serviço divino do primeiro está direcionado principalmente para dentro, usando as palavras da Torá. Issahar nas suas tendas. Eles se encontram em seu verdadeiro lugar com total devoção ao estudo da Torá. E há outros que estão envolvidos principalmente em atividades comerciais. Eles deixam os limites do estudo da Torá para seguir o padrão de Zebulon nas suas excursões, engajando-se em assuntos materiais. Seu serviço divino segue diretrizes. Todos os seus atos serão prol dos céus. E conheça-o em todos os seus caminhos, trazendo santidade às atividades mundanas, seus atos e seus caminhos. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? O Rebbe, ele mostra que o povo judeu, eles têm dois impulsos para servir a Hashem. E esses impulsos estão relacionados com as boas ações, com o estudo da Torá. Há momentos que nós vamos ver na Torá o povo de Israel, o povo judeu, trazendo uma forte luz dentro de Eretz Israel. E vamos ver também na história dos patriarcas, eles trazendo luz para fora da terra de Israel. Nesse sentido, o Rebbe está dizendo que existe dois impulsos no serviço divino. Por exemplo, o Avraham, ele capacita todos os judeus a seguir o caminho de Zebulon. Sendo assim, nós aprendemos na Torá que o Abraão, ele deixou a terra de Israel e ele foi até no Egito. Se você estudar a paraxá anterior, algumas parashiot anterior, você vai aprender que houve uma fome em Eretz Israel. E o Abraão, ele desce até o Egito, ele vai até as fronteiras, até as limitações da diáspora, e lá ele trouxe as pessoas para reconhecer e servir a Deus. Então, Abraão, ele representa o povo judeu na diáspora, levando luz, mostrando boas ações, mostrando que existe um Criador. Então, quando nós pegamos a história de Abraão, nós vamos ver o Abraão, ele trazendo luz fora da terra de Israel. Ele havia feito isso antes, ainda em Ur dos Caldeus e Harã, trazendo as pessoas sobre as asas da presença divina. Como nossos sábios comentam sobre a frase, as almas que ele reuniu em Harã, seu serviço divino, como um todo, pode ser resumido pelo versículo. Lá invocou o nome de Hashem, o eterno Deus, como citam os sábios. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós percebemos que aonde Abraão estava, ele ensinava as pessoas a fazer as brahot, a fazer as bênçãos. Nós aprendemos pelos Midrashim que Abraão, ele ensinava o monoteísmo para as pessoas, ao ponto de quando ele ter saído de Harã, muitas almas o acompanharam. Então, nós aprendemos nos comentários que, de fato, Abraão, quando estava lá fora, ele impactou as pessoas com o ensinamento do monoteísmo. E fala para nós o Rebbe sobre Abraão. Ele começou a ensinar as pessoas que é correto servir apenas ao Deus do mundo e a proclamar em voz alta ao mundo todo, informando a elas que só existe um Deus que deve ser adorado
Então o Rebbe continua falando sobre Abraão, sobre Avraham. Ele viajava às redondezas, chamando e reunindo as pessoas, indo de uma cidade a outra e de um reino a outro, proclamando a existência de Deus, como está escrito, e ele chamou lá o nome de Deus. Desta forma, ele fez Deus ser, por assim dizer, não só o Deus do céu, mas também o Deus da terra, fazendo parte da conversa ordinária comum das pessoas. Então, o que o Rebbe está nos ensinando? Olhe para a vida de Avraham. Avraham, ele trouxe luz para fora de Eretes e Israel, lá em Ur dos Caldeus, no Egito, em contato com as pessoas. Avraham, ele gastava um tempo de qualidade ensinando às pessoas o caminho de Hashem. Nós bem sabemos que hoje o não-judeu ele consegue servir ao Eterno. O não-judeu ele consegue servir a Hashem por meio das 7 leis de Noé. Um judeu ele tem por missão guardar os 613 mandamentos. E um não-judeu, um filho de Noé, um Ben Noah, ele tem uma missão de guardar os 7 mandamentos da Torá. Então, uma pergunta muito recorrente que eu recebo é esta pergunta: como eu posso agradar a Deus? Como eu posso servir ao Criador? E a minha resposta é bem objetiva. Guarde as 7 leis de Noah. Não pratique idolatria, não blasfeme contra o nome de Deus, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, pratique atos de bondade e não maltrate os animais. Fazendo isso, você estará agradando a Deus, você estará trazendo luz para o lugar onde você está inserido. Então, nesse sentido, o Rebbe está ensinando que Avraham, fora da terra de Israel, ele, nas suas atividades diárias, nas suas atividades mundanas, ele levava a presença de Hashem. Yitzhak, ao contrário, nunca saiu de Eretes Israel para a diáspora, sendo, como dizem os sábios, uma oferenda perfeita. Ele tinha que ficar em Eretes Israel. Mesmo lá, a Torá cita apenas alguns casos em que ele saiu de sua esfera privada para ocupar com outros de fora. Em outras palavras, o seu principal foco no serviço divino estava voltado para dentro. Então, veja a diferença. Avraham, ele deu ênfase em divulgar o monoteísmo fora da terra de Israel. Então, quando nós estudamos a vida de Avraham na Torá, nós vamos perceber esses detalhes. Avraham em Ur dos Caldeus, quando teve fome em Eretes Israel, ele vai para o Egito. Enfim, Avraham, ele traz a santidade, ele leva a santidade para fora da terra de Israel. O Isaac não. O Isaac, ele fica ali em Eretes de Israel. E quando teve a fome na terra de Israel, ele até pensou em ir para o Egito. Mas Hashem falou: não desça para o Egito, permaneça na terra de Israel. Essa é a ideia de Gênesis capítulo 26. Hashem falou: eu serei contigo,
Eu vou cumprir o que prometi ao teu pai Abraão, vou te abençoar na terra de Israel, serei contigo, isto é, a minha presença, a minha Sheriná, a minha santidade estará contigo, porque Abraão guardou os meus mandamentos e você vai guardar os meus mandamentos. Então Isaac permanece na terra. E isso é um sinal, é uma alusão para o futuro. No futuro, todos obedecerão esse comando de permanecer na terra de Israel. O povo judeu, como nós lemos aqui, Ezequiel capítulo 37, verso 24, e as nações que irão até em Sião, porque de Sião sairá o ensinamento da Torá para todos os povos. Hoje, eu e você já podemos servir a Hashem, já podemos nos conectar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e fazemos isso guardando as 7 leis de Noa, os 7 mandamentos da Torá. Num futuro tão próximo, com a chegada do Mashiach, como escreveu o profeta Isaías capítulo 2, todos os povos irão a Tission, a Sião, porque de Sião sairá os ensinamentos de Hashem, os ensinamentos da Torá. Então por isso que eu disse que o tema do nosso shiur é este. Sião, ou Tission em hebraico, será uma escola do futuro para todos os povos, com base nessa paraxá e no livro do profeta Isaías, que relata claramente que os povos, as nações, irão sim em Israel aprender a Torá, aprender os mandamentos do Eterno, porque é de lá que sairá a orientação para todos os povos. Então que nós possamos aprender com o povo de Israel, aprender com o povo judeu, aprender as 7 leis de Noa, os 7 mandamentos, e você só precisa disso. Você que não é um judeu, você não precisa virar um judeu. Um judeu tem a sua missão, os 613 mandamentos. Eles obedecem e cumprem a sua missão guardando os 613 mandamentos. É bem verdade que hoje não tem o templo, então uma boa parte o povo judeu não consegue cumprir, mas como nós aprendemos na nossa aula, com a chegada do Mashiach, ele vai construir o 3º templo e último, o povo judeu, sim, eles voltarão a guardar os 613 mandamentos. Isso está lá em Ilhot Melahim, capítulo 11, Alahá 1, e isso também está em Ezequiel 37, verso 24. E nós, das nações, temos a nossa missão, guardar as 7 leis de Noa. Nessa época futura, todos os povos vão receber um presente de Hashem. Está escrito em Sofonias 3,9, que naqueles dias, diz o Senhor, darei lábios puros para todos os povos, e todos invocarão o nome do Eterno com o mesmo entendimento. Isto é, os judeus estarão na terra, trazendo santidade, estarão ali no portal de Deus para a humanidade, com a santidade do Beit HaMikdash, o povo judeu guardando toda a Torá, com a presença do Mashiach, as nações vão ser influenciadas, e todos, no futuro, vão servir o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Que possamos, desde já, acelerar a época do Mashiach, guardando as 7 leis de Noa e trazendo luz para a nossa família, no meio da nossa faculdade, no contexto do nosso trabalho, no meio dos nossos vizinhos, aonde nós estivermos. Viva a Torá, viva as 7 leis de Noa, viva o povo de Israel, viva o povo judeu, e vamos sim fazer a diferença na face dessa terra.
O povo judeu não é um povo proselitista. O povo judeu não sai querendo converter ninguém. Mas nós que estamos aqui nas nações, os não-judeus, quando nós ajudamos o próximo a entender os caminhos de Hashem, quando ajudamos o próximo a entender que existe uma forma correta de agradar a Deus, nós estamos sim trazendo luz para a face dessa terra. Talvez aí você se pergunte, mas dentro do judaísmo, dentro da configuração Bnei Noach, como que Deus perdoa vocês? Porque é uma pergunta também importante falar, que eu recebo recorrente. Mas como que Deus perdoa? E é bem simples. Quando você se arrepende de verdade, de coração. Nós usamos uma expressão em hebraico, techuvá. Quando você faz techuvá, um retorno para Hashem, um retorno para o Eterno, você é perdoado. Todos os dias, antes de dormirmos, nós fazemos as preces e nós pedimos misericórdia de Hashem, reconhecemos as nossas falhas, nos purificamos a nossa alma com um verdadeiro arrependimento. Então, é muito simples você se conectar com Hashem. Hashem, Ele nos perdoa, Hashem nos deu a Torá, nos deu as mitzvot, coisas que podemos e não podemos fazer. Toda a instrução de Hashem está na Torá. Então, nesse sentido, que possamos sim ter esse entendimento que do povo judeu, lá no futuro, na cidade de Sião, sairá as instruções. E hoje, Baruch Hashem, temos o conhecimento das 7 leis de Noach. Vamos nos aprofundar, vamos viver em santidade, vamos viver a vontade de Deus na face dessa terra. Então a todos aí, um shalom, shalom, até mais.